Olá, que alegria começar mais um estudo aqui no Mergulhando na Lição. Que bom que estamos juntos de novo para esse momento. Vamos lá? Tem muita coisa boa para a gente refletir hoje. Pois é, a nossa reflexão de hoje é um convite muito poderoso, sabe? É um chamado para a gente firmar o nosso coração e a nossa mente naquilo que dura para sempre, mesmo vivendo num mundo onde tudo parece tão passageiro que muda o tempo todo. E o ponto central de tudo que vamos conversar hoje é uma verdade que, nossa, pode mudar completamente a nossa forma de enxergar a vida. É a ideia da nossa cidadania celestial. Tá, mas o que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Ser um cidadão do céu quer dizer basicamente que a nossa identidade de verdade, aquilo que nos define, não vem daqui. A nossa casa definitiva, o nosso verdadeiro lar, é junto de Deus. E como a palavra nos mostra, isso não é só um pensamento bonito, não. Essa certeza muda tudo. Muda o que a gente valoriza, o que a gente coloca como prioridade e o jeito que a gente encara cada manhã. E essa verdade acaba nos colocando numa posição bem única, né? A gente vive aqui, agora, lidando com as coisas que são temporárias, que são frágeis, mas, ao mesmo tempo, o nosso coração, a nossa esperança, eles estão firmados naquilo que é eterno, naquilo que é totalmente seguro. E olha só que contraste interessante que a gente tem aqui. De um lado, o foco do mundo, que o tempo todo nos convida a viver só pro agora, pro que é imediato. E do outro, o foco do cristão, que é viver com os olhos no futuro, na eternidade. Isso muda completamente a perspectiva, porque significa que as lutas de hoje, sabe, uma doença, o próprio processo de envelhecer, nada disso tem a palavra final na nossa história. E o fundamento dessa nossa esperança é algo muito sólido. Não é um desejo vago, uma vontade solta no ar. As Escrituras nos dão uma promessa muito clara, muito específica, que é a base da nossa segurança: a promessa de um corpo glorificado. É claro que uma promessa dessas deixa a gente cheio de perguntas, não é mesmo? A gente fica pensando, tá, mas como vai ser isso? O que isso realmente significa? Como vai ser essa transformação que a gente tanto espera? Então, vamos tentar entender esse processo. O ponto de partida somos nós agora, com o nosso corpo atual, com todas as suas limitações. O modelo, o exemplo perfeito do que nós seremos, é o próprio Cristo depois que ressuscitou. E o destino final? O destino é um corpo glorificado. Um corpo que não se cansa, que não adoece, que não morre nunca mais. E esse corpo glorificado vai ter umas características incríveis. Ele vai ser um corpo real, físico mesmo, mas incorruptível, eterno. E isso nos revela uma verdade que é de encher o coração. A morte, que para tanta gente parece ser o fim de tudo, para o cristão é só um inimigo que já foi vencido por Jesus. Ok, tudo isso é maravilhoso, mas como é que a gente pega essa esperança toda lá do futuro e traz para a nossa vida, hoje? Como é que essa promessa pode impactar o nosso dia a dia, aqui e agora? A frase principal da nossa lição resume isso de um jeito muito bonito. Sabe, quando a gente vive com a certeza de que o nosso lugar é no céu, a gente se enche de uma esperança que não se abala, que não acaba. É exatamente essa esperança que nos dá força para enfrentar os desafios de hoje, que nos lembra que essas lutas que a gente passa, elas não são o nosso destino final. E a nossa reflexão nos leva sempre de volta para a base de tudo, para a palavra de Deus. Esse versículo de Filipenses é como se fosse uma âncora para o nosso coração, nos lembrando o tempo todo para onde a gente deve olhar e, mais importante ainda, quem é que estamos esperando. E assim, o estudo de hoje nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta para a gente guardar no coração e pensar sobre ela. De que maneira essa certeza da vida eterna pode mudar o jeito como a gente lida com os problemas de todos os dias? Fica aí essa reflexão para a gente. Que a paz de Deus nos acompanhe. Até o nosso próximo estudo.